A criação do Estado de Israel é um dos acontecimentos históricos que deixaram profunda marca no século XX e está estreitamente associado ao término da Segunda Guerra Mundial e ao fim do controle britânico sobre o Oriente Médio. Em 14 de maio de 1948, o país proclamou a sua independência. Esse marco estava relacionado a uma resolução da Organização das Nações Unidas, datada de novembro de 1947, que delineava um plano para a divisão da região da Palestina em 2 estados, Israel e um estado que abrigaria a população local de língua árabe. Israel está localizado no extremo oriental do Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira ao norte com o Líbano, ao nordeste com a Síria, a leste e sudeste com a Jordânia e ao sudoeste com o Egito. O país abriga a cidade histórica de Jerusalém, que é considerada sagrada por várias religiões do mundo, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e tem estado sob seu controle desde 1967. A prosperidade de Israel como nação deve-se, em parte, à chegada de imigrantes judeus altamente instruídos de várias partes do mundo e ao recebimento de aportes financeiros significativos após conquistar sua independência. Recebeu contribuições substanciais da Alemanha, como parte das reparações pelo Holocausto nazista, e assistência e subsídios dos governos dos Estados Unidos, fatores que contribuíram para seu desenvolvimento. Atualmente, Israel figura como a 22ª maior economia do mundo, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Hoje, Israel é o único Estado judeu do período moderno, abrigando aproximadamente 9.300.000 habitantes. Embora tenha estabelecido acordos de paz com o Egito e a Jordânia, o país ainda enfrenta conflitos com o povo palestino em áreas como a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Na Idade Antiga, os judeus estabeleceram um reino na área correspondente ao atual Estado de Israel. Essa região é historicamente considerada pelos judeus como a terra prometida por Deus, onde todas as promessas divinas seriam cumpridas. No entanto, ao longo de sua história, o reino dos judeus enfrentou inúmeras adversidades causadas por outros povos, incluindo assírios, egípcios, babilônios e romanos. Foi o Império Romano que incorporou a região do Oriente Médio como uma de suas províncias, denominando-a Palestina, que significa terra dos filisteus. A partir desse ponto, uma grande parte da população judaica dispersou-se pelo mundo, principalmente na Europa, em um fenômeno conhecido como diáspora. Com o passar dos séculos, os judeus que se dispersaram pela Europa buscaram se adaptar às particularidades das regiões onde se estabeleceram, ao mesmo tempo em que preservavam sua tradição religiosa. Como resultado, várias comunidades judaicas floresceram em lugares como Holanda, Alemanha, Suíça, Rússia e Espanha, onde desenvolveram atividades comerciais e financeiras significativas. No entanto, ao longo da Idade Média, o antissemitismo, um sentimento de aversão em relação aos judeus, ganhou força, manifestando-se de maneira mais intensa durante eventos como a Peste Negra, durante a qual comunidades judaicas inteiras foram alvo de perseguições e violência, sendo erroneamente responsabilizadas pela disseminação da doença. A formação do Estado de Israel tem suas raízes no sionismo, um movimento nacionalista judaico que se consolidou no final do século XIX. O sionismo surgiu em 1896, após a publicação de um livro escrito por um jornalista judeu austro-húngaro chamado Theodor Herzl. O livro, intitulado O Estado Judeu, propôs a ideia de estabelecer uma nação judaica como lar para os judeus, a fim de garantir a sua sobrevivência, já que eles estavam dispersos pelo mundo. Esse movimento pode ser compreendido como um movimento nacionalista que surgiu como uma reação dos judeus ao aumento do antissemitismo na Europa, principalmente nas regiões da Europa Central e Oriental. O antissemitismo afetava judeus de diversas partes do continente europeu. Em resposta a essas perseguições, os judeus defenderam a criação de um Estado judaico, escolhendo a região da Palestina, que havia sido habitada por judeus na antiguidade,
mas que havia sido abandonada por eles durante a diáspora judaica devido à perseguição dos romanos no século I. Até 1922, a região da Palestina estava sob o domínio do Império Otomano. Nesse período não existia um Estado árabe palestino claramente definido na região, assim como também não havia um Estado judaico estabelecido. Os primeiros passos em direção à formação de uma nação judaica foram dados por meio da compra de terras dos otomanos, destinadas aos primeiros assentamentos de judeus na Palestina. Em 1901, foi estabelecido o Fundo Nacional Judaico, uma instituição que passou a arrecadar doações para a aquisição de terras e facilitar a migração dos primeiros judeus europeus para a Palestina. Com o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial em 1914, o Império Otomano começou a enfrentar um declínio progressivo. Em 1922, as terras anteriormente controladas pelos otomanos foram divididas, tanto entre grupos muçulmanos que almejavam estabelecer nações independentes, como no caso da Turquia, quanto entre as nações vitoriosas da guerra. Um dos países vencedores foi o Reino Unido, que passou a administrar a região da Palestina por meio da criação do Mandato Britânico da Palestina. Para o Império Britânico, manter sua presença no Oriente Médio oferecia vantagens geopolíticas significativas, especialmente no que se referia ao controle dos recursos naturais, particularmente o petróleo. Portanto, havia um interesse em buscar acordos e negociações nessa região. Foi, portanto, com os britânicos que os judeus continuaram a negociar a construção do Estado de Israel. No entanto, nas décadas de 30 e 40, emergiu o nazismo e eclodiu a Segunda Guerra Mundial, desencadeando a grande perseguição ao povo judeu, que ficou conhecida como Holocausto. A necessidade de estabelecer um Estado judeu foi significativamente reforçada após a divulgação do Holocausto, que expôs ao mundo os terríveis crimes perpetrados pelos nazistas contra a comunidade judaica. O Holocausto envolveu a execução da chamada solução final, que consistia no extermínio sistemático de judeus por meio do uso de câmaras de gás em campos de concentração. Após o término da Segunda Guerra Mundial, e com o objetivo de evitar a repetição de horrores semelhantes, a comunidade internacional estabeleceu a Organização das Nações Unidas. Uma das primeiras medidas da ONU foi a criação do Estado de Israel, em resposta à perseguição que os judeus haviam sofrido. Essa ação visava oferecer proteção a esse povo por meio de um Estado formal. No entanto, essa decisão desencadeou um conflito significativo com a Palestina, que inicialmente não reconhecia a legitimidade da recém-criada ONU. Naquele momento, Israel desfrutava de um amplo apoio do Ocidente, especialmente do Reino Unido, Estados Unidos e França, enquanto a Palestina recebia apoio considerável do mundo árabe. A Organização das Nações Unidas, então encarregada de resolver a situação, estabeleceu um Estado duplo entre as duas nações. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupada por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma administração internacional. Com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, a ONU aprovou em 1947 a resolução para a criação de um Estado árabe e outro judeu na região da Palestina, além de estabelecer uma zona neutra em Jerusalém, encerrando o domínio colonial britânico no Oriente Médio. A decisão de criar 2 estados na Palestina gerou bastante controvérsia. Dos 33 membros votantes, 18 foram a favor, incluindo o Brasil. Assim, em 29 de novembro de 1947, a criação de Israel foi aprovada. Naquela Assembleia Geral, a sessão foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, o então presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 14 de maio de 1948, as forças britânicas se retiraram da região da Palestina, marcando o exato momento em que o Estado de Israel foi proclamado e estabelecido. No entanto, durante o mesmo período, surgiu a Liga Árabe, uma aliança de nações que emergiram após a queda do Império Otomano e que expressamente negavam o reconhecimento de um Estado judaico na Palestina. Apesar disso, em 1948,
A Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente o Estado de Israel, conferindo-lhe uma existência formal. Diante desse cenário, países como o Egito, Líbano, Síria e Arábia Saudita, todos membros da Liga Árabe, se opuseram a essa decisão e se envolveram em conflitos com os judeus, resultando naquilo que ficou historicamente conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense.